algumas formas de semear em nosso ministério e participar do desafio de evangelizar o mundo. Presencialmente, no momento da semeadura, coloque um envelope com sua oferta de amor na salva. Temos urnas localizadas no hall de entrada e no hall social que podem ser usadas a qualquer momento para depositar sua semente. Você pode ir ao balcão administrativo para utilizar o seu cartão ou pode acessar o QR Code para Pix, que está nos bancos da igreja e fixados no hall social. Se preferir, por transferência bancária para nossas contas. De forma online pelo site igrejacristovive.com.br, usando o PayPal e o PagSeguro. Em nosso aplicativo que pode ser baixado para o sistema de iOS ou Android. Catedral Cristo Vive. Um memorial ao Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Soberano, o Todo-Poderoso, o grande pastor das ovelhas. Construída pela visão inspirada por Deus ao apóstolo Miguel Ângelo, com a cooperação dos servos fiéis ao Altíssimo, da Cristo Vive. Sede internacional da Graça de Deus, no Rio de Janeiro, Brasil, onde sonhos se tornam realidade. Venha, envolva-se, participe. A Cristo Vive você, um desígnio de Deus. Nosso apóstolo, sempre quando fala deste momento, ele fala que é o culto dentro do culto. Por que o culto dentro do culto? Porque muitas vezes as pessoas cultuam a Deus com louvor, com a oração, com a palavra, mas não cultuam Deus com a sua vida financeira. E aí deixam uma brecha, uma lacuna. Por isso que há um destaque. E a palavra que o apóstolo tem usado, a cada mês Deus lhe traz uma imagem linda com uma palavra. As flores de amanhã nascem das sementes de hoje. Eu acho até interessante essa imagem do girassol aí, simbolizando um pouco isso. Não sei se vocês já ouviram falar, como o girassol funciona. O girassol, por isso o nome dele é girassol, ele acompanha, né, sempre o lado que o sol nasce e tal, e ele se alimenta do sol. E naqueles dias que não tem sol, sabe o que os girassóis fazem? Eles se voltam um para o outro, para aquela troca, digamos assim, da energia solar. Então é disso que trata exatamente essa vida do cristão que semeia no reino de Deus. Porque foi uma fórmula de Deus infalível. O Senhor, quando fala em Malaquias capítulo 3, versículo 10, Ele está dizendo que há uma fórmula para que o reino de Deus, que a igreja funcione na terra. Ele diz: eu abrirei as janelas dos céus, eu derramarei bênçãos sem medida, né? Trazei os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. Lá em Malaquias 3,10, quer dizer, há uma manutenção da casa de Deus através dos dízimos e ofertas.
E eu gostei, domingo o apóstolo falou, olha, eu não dou gorjetas para Deus, porque às vezes a pessoa até entra numa certa zona de conforto. Porque a Bíblia fala em 10%, o dízimo, a palavra dízimo é dízima, uma décima, uma dízima, representa isso. Mas é que na verdade é uma questão básica. Na graça de Deus, você nem pensa mais em 10%. Eu sei que aqui tem pessoas, e temos pessoas, e pessoas que eu conheço mais na intimidade, eu sei que semeiam, dizimam, às vezes dobrado, 2,5 vezes o valor do salário. Sabia disso? Amém. O que Deus tocar no teu coração para fazer, meu irmão, faça. Faça. Pessoas que a cada culto trazem a sua semente. Pessoas que já saem da sua casa semeando, são semeadores compulsivos. Eu tenho vivido isso também na minha vida, graças a Deus. Eu não meço mais nada, eu penso assim, é uma oportunidade de semear? Eu vou semear. Nós começamos a enxergar esse momento como oportunidade. Eu chamo também esse momento de educação financeira e espiritual. É o que o povo de Deus aí fora não tem, irmãos. Sabe, vive na mesmice do mundo, na mediocridade do mundo, na mesquinharia do mundo, na avareza do mundo, ao ponto do dinheiro gerar amor nas suas vidas, e aí o foco da pessoa fica totalmente fora do eixo. Então nós precisamos espiritualizar aquilo que é mais material, que o mundo chama de dinheiro. Quando você entra nessa rota da educação financeira e espiritual, de compreender que a sua semente vai gerar, sabe, os recursos para o reino, e isso vai gerar bênçãos sem medidas na sua vida, você começa a viver isso por uma questão de envolvimento, de gratidão, de devoção. Não há um peso, não há uma obrigatoriedade, mas há uma disponibilidade, uma voluntariedade e uma esperança. Esperança. Tudo isso está atrelado a quê? A segurança. Que Paulo falou sobre isso quando falou à igreja dos Filipenses. Que o sábio falou sobre isso quando falou lá em Provérbios no capítulo 3. Que o doutor Lucas falou sobre isso quando falou no capítulo 6. É para encher, é para transbordar. Então, faça isso, semeie, envolva-se comigo no tocante ao dar e receber, e depois mande seu testemunho para nós, dizendo, Bispo Daniel, eu me associei com você no tocante ao dar e receber. Você vai me dar autoridade para profetizar sobre a sua vida. É para encher, é para transbordar. Então venha aqui à frente, eu quero apertar a sua mão também, nesse momento, você que está aqui presencialmente. Estou trazendo a minha semente, já separei de casa e quero ligar com você, para a glória de Deus. Obrigado, Pai, pela natureza, por tanta beleza que tão bem me faz. Obrigado, Pai, por tua grandeza, pois esta certeza enche-me de paz. Obrigado, Pai, obrigado, Pai, obrigado, Pai, obrigado. Que darei, Senhor, por tantos benefícios, que minha alma não esqueça nenhum deles. Agradeço pelo dom da vida, eu aqui respiro. Agradeço pelo horizonte, o azul do infinito. Agradeço, agradeço pela tua graça que me redimiu. Resgatou-me de todo o pecado desse mundo vil. Agradeço, agradeço o maior milagre que me aconteceu. Estava morto, mas o teu amor me reviveu. Graças a Deus, graças a Deus. Vamos regar a semente. Obrigado, Jesus.
Obrigado pela vida daqueles que semearam e ainda vão semear nesta terça-feira, Pai. Aqueles, Senhor, que se associam comigo no tocante ao dar e receber. Aqueles que sabem, Deus, que terão supridas cada uma das necessidades, conforme Filipenses 4:19, supridas segundo a sua riqueza em glória, conforme Provérbios capítulo 3, versículo 10, com celeiros fartos e lagares transbordantes, conforme Lucas 6:38, uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. É para encher, é para transbordar. Eu recebo e compartilho com a vida dos fiéis, para a tua honra e para a tua glória, Jesus. Amém. Você tem valor. O Espírito Santo, Ele se move. Amém. Graças a Deus. Glórias a Deus. Obrigado, queridos. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Chegamos na nossa aula 2. Minha gratidão sempre pela vida do apóstolo Miguel Ângelo, da bispa Rosana, nossos bispos primazes, pela forma tão ampla, geral e restrita. Confiança no meu chamado ministerial, abrem a cada terça-feira o altar apostólico e profético para que eu possa ministrar a graça de Deus, as bases, como o nosso amado apóstolo sempre chama, as raízes da revelação da graça de Deus, numa escola de capacitação e crescimento espiritual. Bem-haja, apóstolo Miguel Ângelo, bispa Rosana, toda a família apostólica, nossos bispos nacionais, bispos de oração, colegiados de bispos da sede, pela forma tão carinhosa e com tanta confiança que depositam também no meu chamado, da minha esposa. Honra essa que nós recebemos com muito esmero, e eis-nos aqui sempre para amar, interceder e ensinar. Muitos irmãos, muitos líderes locais, muitas ovelhas interativas, muitos missionários da graça de Deus, viu? Já ligados aqui conosco. Bem-haja ao nosso Deus toda a glória por cada um, muitos amados aqui da sede. Graças a Deus, isso mesmo. Vamos juntos aí até às 12 horas com mais uma escola de capacitação e crescimento espiritual. Deus maravilhoso, obrigado, Jesus. Obrigado. A Ti a honra, a glória eterna, Pai. Sou o que sou pela Tua graça. Na carne, Deus, menor de todos. Um vaso de barro. Desventurado homem que sou. Mas como um vaso de honra, cheio do Teu poder e da Tua glória, Pai. Para exalar esta glória, como Paulo disse, de glória em glória. Eis-me aqui. Obrigado por mais este dia. Renova as minhas forças. Manifesta a sabedoria. Eis-me aqui. Estou totalmente submetido ao trono da Tua graça, ao manto apostólico e profético que cobre este ministério, para a última reforma protestante, as 14 epístolas como prisma da Tua palavra. Para juntos, Deus, crescermos na graça e no conhecimento com este tema maravilhoso, com esta obra-prima maravilhosa, este livro, Estratégias Vitoriosas, para a Tua honra e para a Tua glória, porque a minha suficiência vem de Ti, pela Tua graça sou o que sou. Amém e amém. Graças a Deus. Obrigado, Joás, querido. Na última terça-feira,
Registrar só aqui um beijo sempre especial à nossa Nilda Barbosa, mãe do Bispo André, está sempre ligadinha. Quem essa semana também me interpelava aqui no estacionamento e disse: olha, estou sempre ligado, eu continuo ligado e brevemente quero voltar a estar presencialmente, que já esteve muito aqui conosco, mas agora tem cuidado dos netinhos e sabe, né? Acaba coincidindo esse horário. A nossa irmã Norma Ambrósio, viu? Norma Ambrósio, um beijo, você é muito especial, querida. A nossa irmã Rita também, Aguiar, agora está morando em Búzios, sempre ligados conosco. Nosso Chicão já não está podendo dirigir para longe, né? Francisco, que é um paizão também, sempre considero assim, Francisco, Verinha, glórias a Deus pela vida de vocês, o Jair, a Dalva, e alguns outros irmãos que eu, agora não vou me lembrar o nome, mas tem me interpelado aqui, sempre na igreja, e sempre dizem, dão o seu testemunho, bispo, mesmo à distância nós estamos ligados. Bem haja a todos, bem haja mais uma vez, claro, você que tem conseguido ainda estar aqui presencialmente. E eu digo que enquanto tivermos pelo menos 12, né, meu acordo com Deus, porque se Jesus fez o que fez com os 12 apóstolos, foi o sinal para nós, né? Então temos aqui bem mais de 12 irmãos hoje. Claro que eu tenho que contar comigo, né? Mas graças a Deus. Bem haja, estaremos aqui enquanto Deus assim determinar, com muito amor, com muita gratidão a Deus pela vida de cada um, que diz esse sim a mais para Deus. Imagine, né, numa terça-feira, às 10 horas da manhã. Eu sei que nem virtualmente, nem online é fácil, Denise, porque são os apelos da rotina numa terça-feira são muito abruptos. O irmão Pedro hoje, olha, você é taxista, Pedro? Eu já fui taxista também, então sei como é a rotina. E Deus tem lhe dado também a coragem, hein, de parar um pouquinho o táxi. Sabe que temos dezenas de taxistas aqui no nosso ministério? É bom citar o teu exemplo, porque quando a gente quer, a gente pode, né? Então, bem haja. Vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida do Pedro. Glórias a Deus. Sempre que ele, não é sempre, mas sempre que ele consegue, né? Ele dá uma paradinha com o táxi aqui e assiste o culto. Que bênção. Glórias a Deus, ao nosso Deus. É o nosso Deus toda a glória. Ele disse, quando não dá presencial, online, né? Glórias a Deus. O resultado é esse, né? O crescimento, com certeza, que é o que nós temos vivido a cada terça-feira. Na verdade, a cada culto para a glória de Deus, mas deixe-me falar da terça-feira, né? Claro, minha mãezinha sempre falava, coruja que não gava o toco, chumbo nela, né? Uma responsabilidade que eu tenho de pastorear a igreja com o nosso apóstolo, obrar nosso apóstolo. As terças-feiras, nada mais que justo, né, irmãos? Claro. Então vamos lá. Vamos à nossa aula 2. Semana passada ficamos aqui na parte da introdução, exatamente nesse contexto das bases sólidas, para hoje entrarmos nesse capítulo 1, agora especificamente no tema do livro, em Estratégias para uma Vida Vitoriosa, e nós já começamos aqui com Hebreus 10, 39. Hebreus 10, 39 diz, nós, porém. Quer dizer que se Paulo diz, eu gosto dessa versão revista e atualizada por causa disso, quando Paulo diz nós, porém, quer dizer, se ele fala em nós, existe alguém que não é nós, né? Como diria o bom corintiano, o corintiano diz, é nós, né? Então tem alguém que não é nós. Então, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Então já começo a explicar, como eu disse na semana passada, nós estamos numa rota, num roteiro de conexão com a última literatura que nós estudamos, que é a autoridade do cristão, foi a autoridade do cristão. Já estamos com as 9 aulas disponíveis, vale a pena você maratonar aí, pegue um sabadão e pegue desde o primeiro que você vai ver lá na página de missões, você vai ver a série completa, você vai ver que ligação maravilhosa. E na nossa última série, teve um dia que eu expliquei bem esse texto, vale a pena você ir lá depois. Por que Paulo está dizendo que nós não somos dos que retrocedem para a perdição? O que é retroceder para a perdição?
nós não perdemos a salvação. Não vou explicar com tanta profundidade, porque você deve depois consultar na série. Você vai encontrar lá. Sabe? Ninguém aqui vai mais para o inferno. Ok? O apóstolo Miguel Ângelo chega a dizer, se eu fosse para o inferno, Jesus teria aqui comigo, porque somos um com ele em espírito. Ok? Mas você vai entender muito mais, com certeza, assistindo a nossa série Autoridade do Cristão. E depois ele diz, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Nós estamos neste mundo seguros de que vamos para o céu. Depois eu falei, nas últimas aulas, eu falei sobre a terra fértil, que produz a 30, a 60, a 100 por 1 da semente. Estudos maravilhosos, vale a pena você acessar depois. Mas hoje a gente pega então nesse enfoque aqui, quando ele diz, somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Ou seja, que alma é essa, nesse contexto? São as nossas emoções, são as nossas bases em Cristo Jesus, são as nossas estratégias para uma vida vitoriosa. É permanecermos firmes, ok? Inabaláveis. Como diz Provérbios, pode fazer aí uma remissão logo, Provérbios capítulo 1, versículo 33. Provérbios capítulo 1, versículo 33, diz assim, mas o que me der ouvidos, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Agora, vai no 32. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Esse versículo faz uma separação aqui. Até a primeira vírgula, o Miguel Ângelo Júnior, meu amigo querido, filho do nosso apóstolo, ele sempre diz, Daniel, né? Nossa intimidade, Daniel, você tem mania de querer pregar até a vírgula. Eu falo para ele, não sou eu, é a graça de Deus comigo, né? Mas quando você pega esse versículo aqui, antes da vírgula, ele diz, os nécios são mortos por seu desvio. Está falando dos filhos de Deus, dos salvos. Está falando, quem são os nécios nesse contexto? São aqueles que poderiam estar vivos, de fato, porque tem filho de Deus nessa terra, que está em estado vegetativo, irmãos. Vai para o céu, mas só Deus sabe como. Perdem de reinar em vida, perdem de viver a graça de Deus, perdem de viver aquilo que já está disponibilizado para nós. São nécios, não são sábios. Não buscam o caminho da sabedoria. Poderiam viver como sábios, mas vivem como nécios. E são mortos por seu desvio. Que morte é essa? É uma morte de estar com... Paulo chega a dizer na sua epístola, ele diz, não apagueis o espírito. Estão infrutíferos, estão mortos, estão anestesiados. Sabe? Aí ele diz, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Aí ele fala dos perdidos, a perdição. São os loucos, na palavra, são aqueles que não têm faculdades mentais, espirituais, cabíveis e possíveis de entender mesmo a palavra. É 1/3 de filhos do diabo que andam por aí nesta terra. Então, depois aí no 33 ele diz, mais o que me der ouvidos, ou seja, o nécio que buscar, que ouvir Deus, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Ou seja, estará preso às estratégias para uma vida vitoriosa. E aí Paulo explica isso da mesma forma, por isso que eu pedi para você fazer uma remissão, Provérbios 1, 32 e 33, Paulo explica isso aqui em Hebreus 10, 39. Depois o apóstolo comenta, logo aqui na página 17, se você não tem esse livro, olha, um dos best-sellers do nosso apóstolo, você deve adquirir aí na nossa livraria virtual, você que está pela internet, aqui
Na capela nós temos com a Bispa Gilda, com a pastora Nilza aqui no balcão da sociabilidade, a Bispa Marli, elas vão te ajudar. Ou nos cultos apostólicos também na nossa livraria, com a Bispa Ludmila e o Bispo Astolfo. Mas você deve ter este livro, claro, e fazer leituras e releituras, como eu também faço aqui. Nós vamos só apontar alguns detalhes para que Deus trate conosco, como é em cada escola de capacitação, de forma personalíssima, ok? Mas na página 17, o apóstolo começa então dizendo: o povo do Senhor não retrocede, mas avança caminhando de fé em fé. É propósito e desejo do meu coração, diz o apóstolo ao publicar este livro, que é resultado de mensagens pregadas no altar, claro, é encorajar os filhos de Deus, dizendo-lhes as mesmas palavras que o apóstolo Paulo falou aos romanos, registradas em Romanos 8:31. Que Romanos 8, vocês sabem, eu sou fanzaço do capítulo 8 de Romanos, como o Martinho Lutero era. Você sabe que Martinho Lutero, que é o grande reformista do seio da igreja romana, o monge romano, que lá em 1517 a 1525 promulgou essa reforma, que a gente chama de última reforma protestante, mas que na verdade a última reforma mesmo está sendo feita aqui pelo Ministério Cristo Vive e as igrejas que pregam a graça de Deus, que é a reforma da reforma. A reforma dentro do seio da igreja evangélica, porque a primeira reforma foi na igreja romana, onde surgiram realmente as igrejas evangélicas, o protestare, aqueles que discordaram das indulgências, de toda... Desculpe os nossos amados que ainda não entenderam isso, mas fique ligado que você vai entender, mas que ficaram presos às indulgências e a tantas mentiras que a igreja romana veio trazendo desde o início, do evangelho, do cristianismo. Então, Martinho Lutero, ele chegou a essa conclusão de que o capítulo 8 de Romanos era o tema central da Bíblia Sagrada. Se você lê todo o livro, você já começa exatamente vendo isso. Olha, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quer dizer, tudo bem que a carne é tendenciosa ao negativismo, o inferno tem o mistério da iniquidade que já opera, ok, mas nós temos um Deus que é por nós e que já venceu tudo por nós. Por isso que esse capítulo todo, que é o tema central, eu posso dizer que é uma espinha dorsal da graça de Deus, termina lá do versículo 37 em diante, dizendo que em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores e que nada, resumindo, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que estão o quê? Elencadas nisso tudo as estratégias para uma vida vitoriosa. E aí ele diz: que diremos, pois, das provas que enfrentamos na vida, dos testes de fogo aos quais somos submetidos, do sofrimento que enfrentamos, das dificuldades? O apóstolo vai aqui fazendo uma narrativa, dessa rotina que, claro, todos nós enfrentamos. Eu já colocaria aqui logo de início também mais uma remissão que eu uso sempre, que é João 16:33. Estas coisas vos tenho dito, para quê? Para que tenhais paz em mim. Essa paz que Jesus disse aqui é uma paz que o mundo não tem. Ele disse: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, esta vitória que já está consumada, é que Paulo encorajava Roma. O apóstolo Miguel Ângelo vai tratando disso aqui. Depois ele usa Filipenses 3:13, que diz assim: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Vai no 14, aqui no livro não tem, mas vai que é bom para a gente fundamentar mais ainda. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, Paulo diz: eu sei que eu tenho um alvo. Qual o alvo que é? O alvo é Cristo, eu sou de Cristo, Cristo é meu alvo, não tem mais nada neste mundo que seja meu alvo, ok?
O meu alvo é Cristo, e que este alvo que é Cristo, ele tem um prêmio que na minha vida gera uma coisa chamada soberana vocação. Quer dizer que você tem uma soberana vocação. Você vive aqui nesta terra de forma soberana. Quem é um soberano? Soberano é um rei, é um reinado. Não se discute com o soberano, com a soberania. É claro que eu amo a democracia, é lógico, mas realmente algumas coisas às vezes a gente fica observando e a monarquia é exemplo, digamos aí para nós, que às vezes a pessoa usa, se você usar a democracia, se você usar a liberdade com falta de responsabilidade, ela vira libertinagem. Desculpe, aqui no Brasil que nós temos visto é libertinagem. Uma falta de respeito onde você chama o ex-condenados de presidente e o presidente você chama de candidato num debate. Desculpe, você vai achar que eu estou fazendo política aqui? Não estou, é que eu assisti o debate. Chama um ex-condenado, um ex-presidiário de presidente, quando se dirige a ele, e chama o nosso presidente, que foi eleito pelo povo, voto da maioria, chama o nosso presidente de mero candidato. Não, ele é presidente, apesar de candidato. E aí chegou lá, numa manifestação que estavam fazendo, os brasileiros de lá, né? Centenas de brasileiros, e apareceu uma pessoa no meio do verde e amarelo. Imagine que cor, né, Jorge? Já proibiu o Jorge de vir de vermelho, brincadeira. Mas uma pessoa lá querendo fazer protesto. Sabe o que aconteceu? Foi algemada. Sabe por quê? Porque não se falta com respeito a um soberano. Eu quero dizer a você, parece que eu fui lá para a política. Não, irmãos, eu sou politizado, tá? Mas eu não estou aqui para falar de política. Se eu falasse, acreditem, votariam em mim. Mas é que eu já sou eleito, eu não sou candidato. Argumentos eu teria muitos para esse mundo aí. Eu já experimentei as riquezas do mundo, estou fora. Eu não trabalho mais com dinheiro, eu trabalho com semente. Tudo isso é para dizer a você o seguinte: você está aqui numa posição de soberania. O que falta para o povo de Deus aí fora, e para nós não vai faltar, é usar as estratégias da monarquia de Deus, da soberania de Deus. Isso aqui é Constituição Republicana Celestial, irmãos. Aqui tudo é cláusula pétrea e não tem ninguém que mude. É de um Deus que não muda. E é a nosso favor. E é um Deus que é soberano e que quer que nós tenhamos atitudes e ações de soberania nesta terra. Romanos 5,17, a remissão. Olha o que diz Romanos 5,17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, olha as estratégias onde estão, reinarão em vida. E o mundo não tem que discutir com você, desde que você esteja nesse eixo das estratégias vitoriosas. Entenda o que é uma hierarquia espiritual, uma hierarquia ministerial, uma hierarquia bíblica, uma hierarquia entre a sua carne e o seu espírito. Aí estão as estratégias poderosíssimas. Então, o apóstolo depois comenta e diz: esta é uma decisão que todos precisamos tomar, deixar o passado para trás. Deixar o passado para trás, tudo aquilo que não vai mais me acrescentar em nada, é no passado que deve ficar. Aqui nesse ponto, bispo, cuidado, pode não dar tempo. Claro, nós não vamos concluir o livro hoje mesmo. Então, vamos com calma aqui, para a gente entender o seguinte. Nesse ponto aqui, quando Paulo diz, e a gente então volta no Filipenses 3,13, para ficar bem focado nesse pedaço aqui, quando ele diz assim: eu faço uma coisa, esquecendo das coisas que ficaram no passado, eu avanço. Isso é muito interessante, porque às vezes a gente tem dois perigos. Até a nossa saudosa bispinha Solange Brant, né? Como a gente chama carinhosamente todos os irmãos lá de São Paulo, bispinha, né? Nossa bispa Solange Brant, uma mensagem que ela ministrava lá em Porto Alegre. Bispa Jane está com a gente aí, deve lembrar disso. Temos muitos irmãos de São Paulo sempre ligados com a gente. Um beijo para a família Brant. E a bispa Solange disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ela falou assim: há um grande perigo quanto às coisas do passado.
são as pessoas contemplativas. Eu nunca mais esqueci dessa parte. Ela disse, não seja um contemplativo. Então, há um risco muito grande também da gente ficar preso, sabe, João, às vezes a coisas muito positivas. Às vezes a pessoa fez uma coisa que foi tão grandiosa, sabe, produziu algo que gerou tanta beleza, que a pessoa fica presa àquilo e não avança. E não avança. Então não se prenda, não fique contemplativo, dizer, não, mas isso aqui que eu fiz já foi muito bom, isso aqui está muito... Não, mas isso aqui... E fica contemplativo, parou ali, está contemplativo e deixa de avançar. Ok, foi maravilhoso, fez? Irmão, cuidado, porque se você fizer uma coisa muito grandiosa hoje, você tem uma grande responsabilidade de fazer uma coisa mais grandiosa ainda amanhã. Deus sempre foi um Deus de evolução. Ele começou, disse Deus, haja luz, haja separação, e foi evoluindo, está vendo? A criação é uma evolução. Depois com o homem e a mulher, ele disse, agora, olha, vai lá, dominai, desenvolvei, nos deu a mente, nos deu a capacidade de evolução, sabia? Não, bispo, você é darwinista? Não, irmãos, eu sou criacionista, mas eu sei que a criação de Deus é de uma evolução. Não essa evolução da terra. A terra caminha num processo degenerativo, mas o povo de Deus é de evolução, de crescimento. Crescimento. 2 Pedro 3, versículo 18. Antes crescei na graça e no conhecimento. Um crescimento que não pode parar. Então o perigo, sabe, Jane, é que às vezes a pessoa fica presa em grandes feitos do passado e fica contemplativo. Tem gente que diz, tá muito bom, já fiz tudo que era para fazer, irmão, o que há? Não é para ficar com a boca escancarada esperando a morte chegar, não, meu irmão. Eu prefiro o Geraldo Vandré, que diz, quem sabe faz a hora, vem, vamos embora, não espera acontecer. Sabe, é evolução, é progresso, no que parar o quê, meu irmão? O ser humano não foi feito para ficar parado, não. Nós somos uma máquina, a máquina se parar enferruja. Para um carro, deixa uma semana não precisa muito não, parado. Vocês sabem que eu gosto muito de moto, né? A última moto que eu tive, eu acabei desistindo, porque toda vez que eu ia ligar minha moto, não funcionava. Claro, eu ficava acomodado andando de choveu, carro. Tô mais cabelo penteadinho, carro, né? E a moto ficava lá para o lado. Quando ia ligar, não funcionava. O ser humano é a mesma coisa. Não nasceu para ficar parado. É como uma bicicleta. Tenta ficar parado em cima de uma bicicleta. Cai, irmão. É para avançar, é para evoluir. Então, 2 riscos muito grandes. É o contemplativo ou o negativo. Tem também o negativo. Uma frase que há muito tempo eu não digo aqui, irmãos. Deixa eu te lembrar, você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. Presta bem atenção. Todo excesso é reprovável. Todo excesso é reprovável. Busque o eixo. Né, Ana? A psicanálise gosta dessa palavra, eixo. Busque o eixo. Nossa igreja é cristocêntrica, o nosso eixo está em Jesus. Por isso que você tem que avançar. Jesus já conquistou tudo. Nós lemos o texto de João 16, eu venci o mundo. Nós lemos Romanos, eu comentei o versículo 37, mais do que vencedores. Jesus já venceu. Então, nossa estratégia tem que estar centrada em Jesus, olhando para o autor, o consumador da fé, como Paulo também diz na sua epístola, avançando nas estratégias vitoriosas. Deu errado, irmão? Essa frase não é minha, não lembro agora quem é o autor, mas vou dizer para você agora, que o seu passado nunca seja o seu coveiro, apenas o seu professor. Não deixe que o passado seja o seu coveiro, mas o professor. Então o passado ele tem que ensinar. E outra coisa, para de achar que a tua experiência vai ensinar os outros. A tua experiência não vai ensinar a ninguém se ela não ensinar a você. Porque os outros não vão olhar para a sua experiência, os outros vão olhar para o seu exemplo.
E se você não aprender nada com a sua experiência, ninguém vai querer aprender com a sua experiência. E quem vive preso ao passado, vive só das experiências. Mas quem avança, usa as experiências para viver de um resultado melhor a cada dia. Eu vejo o Joãozinho aí com 74 anos, uma inveja santa, confesso, né? 74 anos, se botar uma marreta na mão dele, ainda derruba uma coluna aí, que eu tenho certeza. Eu não sei não, eu tenho a impressão que se a gente for somar aqui, passa Matusalém tranquilamente, né? Deixa para lá. Joás, quando eu começo assim é um perigo, sabe? Porque eu perco o amigo, mas não perco a piada. Então deixa para lá. A Gilda já me olhou séria de lá, que ela não gosta que ninguém sabe que ela tem mais de 70. Ai, glórias a Deus. Está até de noiva hoje, olha, um casaco branco. Ah, não, o cabelo, pensei que era um véu. Não, o cabelo dela está todo branquinho. Ai, como eu amo vocês, sabia? Quando a gente ama, a gente fica à vontade para brincar, né? Amém. Glórias a Deus. Ai, quando eu começo a falar de idade, lembro que eu já fiz 60. Será que eu estou só na metade, né? Na meia idade, vou até 120? Eu recebo, irmãos, né? Eu já fiz um acordo com Deus. Quando eu chegasse a 80 anos, eu falei, Senhor, quando eu chegar a 80 anos, a cada ano eu vou pedir mais 15. Que aí vai que Deus vai me dando, né? Eu vou pedindo mais 15, não vou ficar conformado com essa história não, né? Eu gosto de viver, eu gosto de família, eu gosto de igreja, eu gosto da vida que Deus me dá. E eu estou aqui. Eu sei que a glória é super melhor, mas a minha obrigação é amar esses dias, é honrar a Deus, e é isso que eu estou fazendo aqui. Estarei sempre para a glória de Deus. Amém? E tem que esquecer das coisas que para trás ficam, porque não imaginem que seja fácil, não. Quiçá tem pessoas nos assistindo agora que tenham me participado aí do meu passado, e às vezes, deixa para lá, muitas coisas, ingloriamente confesso. Deus conhece o meu coração e como eu vivo tranquilo, seguro, sem temor do mal, buscando fazer o melhor e melhorando, e com a consciência de que hoje estou aqui fazendo muito melhor que ontem, e com a responsabilidade de que por causa disso amanhã eu vou ter que fazer muito melhor que hoje. Então tem que deixar. Então não pare por causa das coisas erradas, mas também não pare por causa das coisas muito positivas. Todo excesso é reprovável. Tem uma hora que é para parar de olhar, aplaudir e sacode a poeira, levanta, dá a volta por cima. Tem hora que é parar de chorar, de sofrer e também levanta, sacode a poeira, até o luto. Deus me deu a honra de estar ministrando uma mensagem lá em São Paulo, no momento da partida da nossa bispa Solange Brant, que Deus me deu uma palavra sobre o luto, que foi tremenda. Se você tiver a oportunidade, depois acesse o canal da Cristo Vive São Paulo, ou de missões também, que nós temos lá essa mensagem copiada, e acesse essa mensagem, né, sobre essa passagem, esse momento, porque tem pessoas que imagine, se eu falar da minha mãezinha partiu para o seio de Abraão em 1998, meu pai também, um foi no início do ano, outro foi no final do ano, né? Partiram para o seio de Abraão. Se eu for falar aqui, eu choro, lógico, né? Até hoje, mas não é mais o luto. Agora é a saudade, o carinho, o respeito, o amor, a gratidão, é isso. Luto não. O sofrimento do luto tem um prazo, mas não vou ficar ensinando aqui sobre luto hoje, para que você depois tenha a curiosidade de consultar, né? Procure lá o Bispo Daniel, a mensagem pregada em São Paulo, que você vai ser muito abençoado, com certeza, sobre essas questões. Então, até o luto, irmãos, tem que ser deixado para trás. Tem que ser deixado para trás, sim. E tem que haver uma expectativa, uma perspectiva sempre em Deus. Porque nós que somos filhos de Deus, nós temos essa capacidade. O apóstolo vai dizendo que nós temos uma provisão divina. E Jó, no capítulo 22, versículo 28, nos traz essa orientação. Ele diz, se projetas, não tem que fazer alguma coisa.
Paulo disse, uma coisa faço, é que tem gente que não quer fazer nada. Meu Deus. Tem gente que lê aquele Salmo 127, é um perigo. Pode dar uma pausinha aqui, anota aí no livro, você que tem o livro, coloca aí Salmo 127. Olha que coisa interessante. Tem gente que lê o Salmo 127 e lê assim, em vão trabalham os que edificam. Eu vou pregar essa vírgula aí, ó. Porque diz assim, se o Senhor não edificar a casa, aí a vírgula eu colocaria assim, não deixe de trabalhar, mas com a orientação do Senhor, com a estratégia, tudo isso está dentro da vírgula, tá bom? Porque tem gente que pega a segunda parte e vai para sombra e água fresca, vai procurar uma rede preguiçosa para deitar e vai dizer, deixa com Deus. Porque se Deus não edificar, não, irmãos, se o Senhor não edificar a casa, é que se você, aí eu vou na vírgula assim, se o Senhor não edificar a casa, sobretudo, você precisar edificar uma casa, trabalhe então com o Senhor como engenheiro da sua edificação, porque senão, em vão trabalham os que edificam. Claro que se fizer sem o respaldo de Deus, aí também não adianta nada. Esta é que é a diferença que está ocultada às vezes numa vírgula e que as pessoas, escorregam. Caem, sabe, para a zona de conforto da carne, para o imediatismo da carne, não buscam o saber, porque essas estratégias, elas precisam ser conhecidas. Faz uma outra remissão aí, com Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Olha uma estratégia básica, tudo que você fizer, na edificação da casa, no sentinela, em todos os teus atos, todas as suas atitudes, elas têm que estar pautadas em quê? O temor do Senhor, nessa busca da sabedoria. Então, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Quantas pessoas poderiam estar agora envolvidas com a escola de capacitação e crescimento espiritual? Porque eu tenho a certeza, eu mesmo, tudo que vem para mim, eu estou com umas 2 cotações que me pediram ontem, eu disse, olha, ou amanhã, até uma das pastoras, às vezes está online com a gente, a nossa pastora Cláudia, ela fez uma cotação de um seguro profissional e eu disse, olha, ou amanhã à tarde ou quarta-feira, porque hoje, segunda-feira, daqui a pouco estou indo para a igreja, estou envolvido com os bastidores do culto de oração, amanhã ministrando no culto de manhã, então olha, ou a parte da tarde de terça-feira, ou só na quarta-feira, eu vou te dar a resposta. Tem como aguardar? Não, eu vou lhe aguardar, graças a Deus, porque também se não pudesse, eu diria, fique à vontade, porque eu não vou negociar com isso. E eu sei que nós só temos pessoas aqui presencialmente, e às vezes até alguns que, mesmo estando, olha, a nossa Aracaci, né, que está sempre lá com a gente, mesmo em home office, e dá o seu jeitinho, tem que priorizar. Ninguém vai participar de um culto, seja presencialmente ou seja online, numa terça-feira, Joel, só porque não tinha nada para fazer. Se está buscando conhecimento, são sábios, são pessoas que não param, são pessoas que produzem. Acho que foi na aula passada que eu disse que Jô Soares, quando foi perguntado se ele tinha medo de morrer, ele disse, de morrer eu não tenho, eu tenho medo de ficar inútil. Acho interessante, apesar, não sei onde ele está, né, que Deus o tem em um bom lugar, como diz o bom português, isso é com Deus, mas muitas coisas que ele falava naquela filosofia, tinha muita coisa ali até interessante, e uma delas eu achei muito interessante, foi essa. Realmente, irmãos, povo de Deus não é para ficar inútil nesta terra, estamos aqui, Pedro disse, para proclamar as virtudes de Cristo. Então nós temos um chamado, não é para parar, e é através desse ensino, é através da sabedoria. Olha as estratégias, e aí Jó disse, se projetas alguma coisa, Jó 2, 22, 28, se projetas alguma coisa, ela te sairá bem,
e a luz brilhará em seus caminhos. São certezas. Nós estamos projetando um futuro com Deus e tudo sairá bem. O apóstolo completa aqui na página 20, o primeiro parágrafo, ele disse assim: as coisas começarão a melhorar a partir de agora. É isso. Ainda que você nesse momento esteja pensando, olha, mas bispo, você não conhece a minha vida, você não sabe a minha luta, eu não sei, realmente não sei, como você também não sabe das minhas. Está pensando que eu não tenho lutas? Lutas, dores por dentro, temores por fora, lembra como Paulo disse? Todos temos. Lutas todos temos, irmãos, mas todos temos também as estratégias para uma vida vitoriosa. Todos também somos mais do que vencedores. Vencedores. Existem dores, mas nós vencemos as dores. Entende? É diferente. Nós não ficamos presos às dores. Nós não vamos entrar na esfera do negativismo da vítima. Nós somos vitoriosos. Um livro que eu de vez em quando aconselho você a ler, esse livro foi uma obra, inclusive, em parceria do apóstolo com a bispa Ana Caroline, nossa bispa nacional. Vítima ou vitoriosa? Eu diria, como pessoa, você é uma pessoa vítima ou vitoriosa? São escolhas que nós fazemos. E quando nós projetamos, quando nós entendemos, as estratégias de Deus já estão prontas. Efésios 2,10 diz: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Quer dizer, as obras estão preparadas, mas a pessoa não quer nem andar. Só precisava andar nas boas obras e nem andar as pessoas querem. Dá trabalho, você imagina que não dá trabalho? Numa terça-feira você tem que largar todos os desafios, as necessidades que não param. A máxima da economia diz que os recursos são escassos e o consumo é ilimitado. É assim que o mundo anda. E as pessoas vivem numa ciranda, sabe? E vivem no cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar, e fica dando a volta para lá, volta para cá, volta para lá, volta para cá, e não sai do mesmo lugar. Musiquinha da nossa infância, né? Posso cantar que todo mundo aqui é desse tempo. Então, meus amados, povo de Deus, é só andar nelas. É só andar nas boas obras, é só buscar esse eixo da sabedoria, mas dá trabalho, carece de esforço, carece de resiliência, de resignação, carece de perseverança, carece de obstinação. Poxa, nós temos estratégias, irmãos, não adianta, está chegando aí o dia das eleições, pense bem, e olhe a história de cada um e veja quem está mais alinhado a seguir os padrões morais inegociáveis da Bíblia Sagrada. Desculpem. É esse que é o nosso conceito. Boas obras. Tem boas obras? É a tendência? Mas tem isso aqui, tem aqui, tá ok, fazer o quê? A maioria é do mundo, o sistema é corrupto, tá bem, mas quem está pelo menos numa tendência, você pode avaliar isso, e você deve filtrar por aí. Não negocie com quem exalta o diabo nessa terra. Não negocie com quem fala contra a família, contra a pátria, contra a honestidade. E muito menos contra quem fala contra a igreja. Falou da igreja de Cristo, irmãos, falou com a gente. Brigou com a igreja de Cristo, brigou conosco. Entende? O importante disso, que eu sempre digo,
para não ficar me atendo muito em política, o que eu quero dizer para você, só para fechar esse ponto aqui, é pior que a inevitável dor da perda, viu que eu falei inevitável dor da perda? Porque a perda gera dor. Então, pior que a inevitável dor da perda é a dor da culpa. Perder, todos nós perdemos o tempo todo alguma coisa, claro, por estar vivo você vai perder alguma coisa ou outra, mas a culpa é que é complicado. Não negocie com culpa. Se você amanhã ou depois, mas a pessoa traiu o meu voto, ok, mas quando você votou, você tomou todos os cuidados possíveis para você não errar, e depois você se enganou, ok. Apesar de que tem candidato aí que, graças a Deus, eu nunca me enganei, tá? Graças a Deus. Nunca me enganaram. Alguns aí nunca me enganaram. Entendeu? Então vamos pular aqui, então voltar e sair um pouquinho dessa política, que é importante o altar orientar. Está chegando aí o dia, é importante a gente orientar. Mas tem pessoas que estão aí distraídas, buscando essas informações políticas, sabe aonde? Nos canais de televisão. Depois reclama quando um filho dá aquela desviada, ou alguém da família, mas fica assistindo as novelas da televisão, irmãos. Preso a novelas, não só hoje não, hoje é o último capítulo da novela, meu amado. Sinceramente, parei de fazer culto aqui aos feriados, vou dizer para você, paramos aqui com os cultos das terças-feiras nos feriados, porque logo no início, sabe, Bispo João é meu testemunha disso, a Bispa Marli, que estão comigo aqui antes de mim até, e muitas pessoas nos paravam no corredor, diziam, eu tenho tanta vontade de assistir um culto da escola de capacitação, num feriado desses eu vou. E nós vínhamos para cá, aí tem que remanejar funcionários, porque é um horário que a igreja também dá licença para os funcionários. E dava um certo transtorno, e quando nós chegávamos aqui, para nossa surpresa, aqueles irmãozinhos que diziam, olha, num feriado, sabe para onde eles iam? Para o Cristo Redentor. Para o maior monumento à idolatria que o Rio de Janeiro tem. Desculpe, irmão, eu respeito como lugar bonito, mas eu gosto até de ir para o Pão de Açúcar. De lá você vê tudo que você vê do Cristo Redentor, deve ver melhor ainda. Só para evitar que alguém olhe lá e diga, olha o bispo aqui, mas isso não é uma idolatria, para dar ou não dar um mau testemunho, sinceramente. Então, irmão, sabe o que nós temos feito? Às terças-feiras, quando cai num feriado, ok, feriado, damos o feriado para os funcionários. Nós também, às vezes, aproveitamos o feriado e vamos ver nossos familiares e tal. Ninguém aqui vai para o Cristo Redentor, tenho certeza, graças a Deus. Né? Mas as pessoas andam por aí buscando orientadores. Desculpe, meu irmão. Onde está o seu orientador? Isso é muito importante. Aqui na página... Vamos ainda na página 20, fazer a leitura de Romanos 4,17. Romanos 4,17. Olha, por Pai de muitas nações, como está escrito, te constituí perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Lógico, o nosso pai na fé, o pai Abraão. O apóstolo está aqui fundamentando então que Deus tem sempre as estratégias que nos vão levar a materializar aquilo que Deus tem para nós, que é o sucesso, que é a vitória. A única coisa que precisa é que a gente submeta toda essa articulação humana às grandezas e às obras de Deus preparadas de antemão, porque elas é que trazem, são as estratégias para trazer à existência coisas que, olha, humanamente seria impossível. Sabe, irmã Cleusa, às vezes alguém pode dizer, mas com a sua idade, você está querendo essa porta, humanamente isso é impossível. Talvez você tenha ouvido uma frase dessa por aí. Deus está dizendo, é possível. Entende? É possível. Talvez, Pedro, alguém tenha dito para você, olha, essa situação aí que você está enfrentando, isso aí nunca vi, pois vai ver. Vai ver Deus mudar.
vai ver Deus restaurar, vai ver que Deus é um Deus que opera onde há fé. Agora, se a pessoa cai na vitimização, cai no negativismo, ao invés de buscar orientação no altar, vai buscar orientação em tudo que é outro lugar. A sua orientação está no altar. E o altar é o altar apostólico e profético. O altar é a Bíblia Sagrada. O altar é a tua vida espiritual com Deus. São as estratégias que não falham. Onde está o teu orientador? Nós vamos entrar nesse eixo aqui no finalzinho aqui, depois da página 21, o último parágrafo, o apóstolo diz assim: é preciso entender que quando passamos por momentos de provações e lutas, e todos nós passamos por elas, parece que Deus só está nos provando, mas na realidade Ele está nos dizendo que nada, absolutamente nada, pode derrubar um homem ou uma mulher que Ele levantou para louvor de sua glória e para o seu serviço. Foi Deus quem levantou o seu corpo, quem se levantou e se revela a cada um, quem nos chamou com santa vocação, quem nos escolheu, elegeu, salvou, justificou e santificou, que Romanos 8 diz que glorificou. Foi Ele quem nos integrou ao seu reino. As obras estão preparadas. Nós temos um chamado na soberana vocação. O nosso reinado aqui na terra é em uma constituição soberana, é uma constituição que não tem mudanças, é uma constituição de pessoas com estratégias claras, concisas, infalíveis para uma vida vitoriosa. Assim seja, assim disse o Espírito da Graça. Ao nosso Deus toda a glória. Não seja mais uma vítima da mentira. Seja um apologista da verdade. Não seja mais um na estatística da crise. Seja um protagonista da vitória. Eu sou o Bispo Daniel Anacleto. Essa foi mais uma escola de capacitação e crescimento espiritual, Senhor Jesus. Deus maravilhoso. Obrigado, Jesus. Obrigado pelas garantias eternas que nós temos na Constituição Republicana Celestial, a Bíblia Sagrada. Um livro de estratégias para uma vida vitoriosa, com mais de 7.000 promessas. Sairemos deste lugar com alegria e em paz nós seremos guiados. Guiados pelo Teu Espírito e guardados pelos Teus anjos. Que a Tua graça, o Teu amor e as doces consolações do Teu Espírito Santo, Paizinho querido, se manifestem, não só hoje, mas eternamente. E os que lutam, avançam, sempre com estratégias vitoriosas, digam amém, amém e amém. Graças a Deus. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim, os céus abertos. Hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim, os céus abertos. hoje eu vou contemplar O amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória Inundando meu ser, Vou levantar as mãos e vou receber. vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar.
céus abertos. Hoje eu vou contemplar O amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória. sua glória inundando meu ser. Vou Vou levantar as mãos e vou receber. vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora O seu poder, a sua glória. a sua glória inundando meu ser. Vou Vou levantar, levantar as mãos e vou receber. vou louvando o seu nome. Porque eu sinto o Senhor. Vou louvando o seu nome. Porque eu sinto o Senhor. Vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor.